Ei, tudo bem, gente? Que feliz que eu tô com vocês aqui comigo. Lilica, ei Lilica, dá um cutucão lá na sua tia, fala com ela pra entrar depressa que eu quero ver ela aqui. E Cris, chama Cris. Ei Pedro, meu amor. Ei Nara. Tem Lazarines, visualizar. Márcia. Fábio, aí chama Viviane, Fábio, chama Viviane. Fala com ela que eu chamei ela pra vir. Esperar só mais um pouquinho pra ver se chega mais um pouquinho de gente. Pra gente dar início. Ei, Ana, tudo bem? Ei, Jô. Já tava pensando, cadê Jô? Mariana, ei Mariana, que felicidade, que alegria. Ei Ju, mulher de Deus, mulher de Jesus. Oi, oi. Ei Thales, é Thales, Mileto aí? Olha, Thales de Mileto, tá gente? Isso é pra qualquer um não, tá? O filósofo, primeiro filósofo a falar sobre felicidade, tá? Nos escritos, Thales Mileto. Joyce, ei Joyce, tudo bem? Muito obrigada, viu, Mariana? Um beijo grande, muito grande pra vocês, viu? Tô muito feliz. Mulher de Jesus. Ei, Vi! Eu achei que fosse Fábio. Eu falei, não, chama ele. Que isso, Vi? Como assim? Então, mulher tão apaixonada assim que entra com o nome do marido? Isso é bom. Cadê a Andréia? Ei, Silvana, tudo bem? Silvia? Joinha? Karina, beijo, beijo. Carlinha, ei, Carlinha. Ei, Lô, Lolô. Que bom, que feliz. Tô feliz de vocês estarem aqui. Tá, já me falaram aqui que é pra eu esperar mais 2 minutos. É. Porque eu sou completamente comandada aqui, sabe? Eu tenho uma equipe gigantesca que tá aqui me dando suporte, apoio pra gente fazer essa live. Ei, Bernadette, beijo grande, grande, grande. Libiane, que fofo, gente, que feliz. Vocês estão me deixando muito feliz, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E aí, ó, Lu, Jordão tá mandando, falando que tá com saudade de você, viu? Obrigada, Márcia. Você também é linda, sempre, sempre, sempre. Depois eu vou mostrar pra vocês a minha equipe gigantesca, tá? Eles são lindos, maravilhosos. Deixa eu mostrar pra vocês só uma carinha aqui da minha primeira equipe. Vem cá, só mais um pouquinho pra eu falar os... Não. Essa é Maria, minha filha, tá, gente? Pra quem não conhece. É o meu sucesso aqui. Muito obrigada, gente. Vamos ficar só mais um minutinho. Minutinhos, porque assim, vocês não vão acreditar, mas eu tô esperando. Ei, Flávia, tudo bem, meu amor? Eu vou hipnotizar você hoje, Flávia, por aqui. Ei, Paulinho, Catslane, tá joia? Tudo bem? Beijo grande demais da conta, viu? Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre autoconhecimento e autoimagem por uma ótica bem psicanalítica mesmo, bem psicanalítica. Nós vamos puxar um pouquinho desse conceito pelo lado de Freud, pelo lado de Melanie Klein, porque nós vamos estar trabalhando um pouquinho tanto na ideia de eu adulta, eu agora, e eu criança, né? Eu lá na minha infância, como que isso foi sendo construído, como isso foi sendo montado dentro de mim. Então, assim, a princípio, minha irmã entrou, eu já estava nervosa, pensando, como assim, Rose? Por favor, você tem que ser a primeira, cadê o apoio moral aí, gente? Muito, muito obrigada, estou muito feliz com o apoio moral que vocês estão me dando, estou muito, muito feliz mesmo. Simone, beijo grande. E eu vou falar um pouquinho a respeito
E depois eu vou deixar um pouquinho aberto para vocês me fazerem perguntas, se vocês se interessarem por alguma pergunta. Não sei se eu vou dar conta de responder, porque assim, eu sou bem novinha nisso aqui, tá? Então, ei, Vilma! Eu tava lá, viu, Vilma? Só não tava dando conta de entrar para responder nada, mas eu tava lá rezando junto com vocês, junto com a pastoral, viu? Beijo grande. Isabela, beijo grande para você. E não sei se vou dar conta, né, de responder para vocês tudo, mas pode estar certo, uma hora eu vou responder, tá? Mesmo que depois eu entre novamente, mando para vocês, mas eu vou tentar responder tudo da melhor forma possível, tá? Até porque vai ser uma resposta. Ei, Marileia, amor! Ei, Marileia! Mulher linda, guerreira também, essa aí. Guilherme, beijo, Guilherme. Guilherme, meu vereador querido. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou tentar dar respostas técnicas, né? A verdade é essa. Porque, no fundo, esse tipo de resposta vai ter que ser, de fato, seus, né? Vindo de dentro de cada um mesmo. A gente vai ter uma conversa aqui para que cada um consiga chegar dentro daquilo que é a sua própria resposta, porque o ser humano individual e único, então ele vai ter que ter para si uma resposta diferenciada de que qualquer outra pessoa, tá? Jéssica, beijo grande, Jéssica. Luísa, amor meu, que eu amo demais da conta. Silvia, lógico, linda. Érica, eu tô aqui tentando identificar quem que é Silvia, mas agora que eu vi que é Érica. Beijo grande. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta, tá? Pra dar uma mexidinha na cabeça de vocês durante o tempo que eu for falando sobre o assunto, mas eu quero começar com uma pergunta de instigar pra valer. Adoro, aliás, é a coisa que eu mais gosto de fazer, instigar, tá? Eu quero saber de vocês, o quanto você conhece de você. Você se conhece? Você tem essa convicção aí na sua cabeça? Eu me conheço completamente? O quanto você sabe de você? Quanto você sabe a seu respeito? A gente vai levar em consideração que tem pessoas que, se você fizer essa pergunta para elas, vão até se irritar, né? Vão falar assim, peraí, quem sabe de mim sou eu mesmo, me ajuda aí. Não é verdade? Todo mundo vai pensar, não, eu sei de mim, eu é que sei. Mas, trazendo para uma nova ótica, uma nova visão, a gente vai ver que nem sempre a gente conhece a gente. Aliás, a gente nem sempre conhece, não. A gente não conhece a gente inteiramente. Mas existe nessa vida aí muitas buscas de muitas pessoas que estão nessa luta para se conhecer verdadeiramente. E o melhor de tudo é que no momento que você começa a se conhecer verdadeiramente, você vai se transformando numa pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais solta, livre, suave. A vida fica muito mais gostosa. Isso eu posso garantir, tá? Sentada nessa cadeira, eu sou aqui a principal para falar sobre isso, porque eu tô aqui nessa caminhada do meu autoconhecimento. Então, tô com um esboçozinho aqui. Nessa live eu quero começar a falar sobre autoconhecimento, agora para começar para valer, tá, gente? Autoconhecimento e autoimagem, tá? A neurociência hoje, ela vem trazendo uma tentativa de esclarecer muito mais a situação do ponto de vista científico sobre a mente, né? Não se vê hoje a situação de... Você não consegue ir a um hospital e fazer um exame, né? Quantas vezes que você tá assim, mal, depressão, ansiedade, vários transtornos que hoje a gente tem enfrentado, e você vai chegar às vezes no hospital para você fazer uma consulta e não existe um exame específico para te falar, você está com transtorno bipolar, ou você está com transtorno de ansiedade. Não existe um exame específico. Mas, graças a Deus, nós temos aqui hoje a neurociência que está aí para nos ajudar, de uma certa forma, nesse entendimento do desenvolvimento do cérebro humano, né? Ele é dividido, o cérebro... nós estamos aqui numa divisão
de dois, né? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele vai pegar o nosso cérebro e a coluna vertebral, e o sistema nervoso periférico vai pegar todo o resto. É um sistema de ligações que vão estar no nosso corpo inteiro. Então, assim, a resposta que nós vamos dar o tempo inteiro, ele vai passar pelo nosso cérebro. O tempo inteiro, a resposta que você dá na sua vida vai passar pelo seu sistema nervoso. E o que nós vamos falar aqui? Eu me conheço, então eu queria falar um pouquinho sobre um estudo de Melanie Klein, que ela fala sobre a importância da representação do objeto externo na introjeção. O que ela quer dizer com isso? Quando a gente nasce, quando a gente está pequenininho, o que acontece? A gente não tem a consciência formada. A verdade é essa, né? A criança nasce, ela ainda não tem uma consciência formada. Ela vai se conhecendo e conhecendo o mundo externo através daqueles que estão mais próximos, né? Da vida, da família, onde ela mora, com os pais. E isto vai influenciar completamente em quem você vai se tornar, né? Segundo Freud, o cérebro, né? Na teoria freudiana, o sistema psíquico, né? A nossa psique, com 10 anos, até no máximo 12 anos, ele é formado. Depois a gente vai trabalhar com uma repetição. Meu Deus, que medo, gente. Meu professor entrou. Por favor, me ajuda aí, tá, professor? Se eu falar qualquer besteira. Marcos, lindo, muito obrigada, viu? Então, o que vai acontecer? A gente tem... Perdi, gente. Fiquei meio perdida quando eu vi meu professor aqui. Ele é muito bom. Ao vivo é foda. Eu devia estar gravando isso aqui para depois passar e falar, olha, gente, vamos refazer isso aqui para mim não passar essa vergonha. Mas antes feito que perfeito, não é verdade? Então, vamos voltar. Melanie Klein fala a respeito de toda essa interação que a criança vai ter com o mundo externo, né? Vamos pensar assim, todos nós seres humanos, nós temos uma consciência agora, né, na idade adulta, nós temos consciência de várias coisas, né, das coisas externas, né? O que é, por exemplo, uma garrafa d'água, né? Isso é uma garrafa de água. Todo mundo sabe o que é uma garrafa de água. Todo mundo tem noção, né? Dentro de um conceito do que é de uma garrafa que pode carregar água, pode carregar suco, café, mas é uma garrafa. Uma garrafa é feita de plástico, ela precisa de ter, né, alguns componentes para ela ser feita. Só que, o que essa garrafa representa para mim, Meirinha? E o que essa garrafa representa para cada um de vocês que está aqui nessa live comigo? É esse sistema de representação que a gente vai falar um pouquinho para a gente saber a meu respeito, quando eu nasci, como eu fui criada, todas as coisas que foram chegando até mim, como eu fui representando isso dentro de mim, como que eu fui introjetando isso para dentro de mim, qual que é a verdadeira imagem que eu tenho de tudo que aconteceu comigo até no dia de hoje. Para Jung, né, na teoria de Jung, ele fala que o psíquico é completo com 21, né? Aos 21 anos ele vai sendo composto inteiro. Freud até uns 10, 12 anos. Depois a gente vai trabalhar sempre com uma repetição. A repetição daquilo que a gente vivenciou nos nossos primeiros anos de vida. Então isso assim é muito, muito importante. A gente tá dando uma olhada. Se eu quero realmente saber quem eu sou hoje, que tipo de resposta que eu dou, eu preciso muito olhar lá atrás quem eu fui como criança. Mas não só quem eu fui como criança, mas como eu fiz essa representação, como eu introjetei isso dentro de mim. E aí a gente começa a repensar, né? Porque quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente começa a repensar no quê? A gente começa a pensar que meu Deus, isso faz sentido em certas situações que eu estou vivendo, isso faz sentido nessa situação que eu vivo com meus pais, ou que eu vivo dentro dos meus relacionamentos, que eu vivo dentro do meu trabalho. Então, assim, você vai começando
identificar, quando você começa a entrar para esse dentro de mim mesma, por que eu dou certas respostas. Eu quero dar um exemplo aqui bem interessante. Josi, amor, beijo, beijo. Ainda bem, tá? Eu tava sentindo sua falta. Uma das coisas que eu acho super interessante, que foi uma das coisas assim, que passou muito, muito sucinta na minha vida, foi o pavor que eu sempre tive de barata. E eu acredito que todo mundo aí tem um bicho que tem pavor. Vocês já notaram que bichos, às vezes, completamente insignificantes. Eu não tô falando de um bicho, por exemplo, uma cobra venenosa, por exemplo, todo mundo vai ter medo, é óbvio, evidente. Todo mundo tem medo do quê? Tem um porquê de você ter, né, um medo de algo que vai realmente fazer algum mal concreto. Mas eu tinha pavor de barata. Agora me responde, barata, né? Eu sei, a barata é um bicho extremamente nojento, mas eu via a barata como se ela fosse um monstro gigantesco, como a criança naqueles Power Rangers que de repente vira aquele monstro daquela barata. Então, pra mim, quando eu vi uma barata, era como se eu tivesse realmente vindo um monstro que fosse me engolir. Eu não tinha coragem de estar mais no lugar que a barata estivesse. Eu corria e morria de tanto medo que eu tinha de barata. E eu nunca identifiquei, gente, por que a barata era simplesmente chegar e dar um piso nela. Tem pessoas, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, da minha irmã ver uma barata bem onde eu estava por cima, ela falou, calma, Meirinha, só um minuto, e me tirou de lá, tá, e matou a barata. Eu fiquei apavorada, e eu falei, gente, como assim alguém pega um chinelo e mata uma barata com essa tranquilidade? E assim, o que essa barata significava? O que era, o que eu introjetei dentro de mim, na imagem dessa barata, para ela se transformar num monstro tão grande. Então você vai pensando, tem muitas pessoas que têm pavor de lagartixa, tem pessoas que têm pavor de lagarta, tem pessoas que têm pavor de bichos assim, não tem explicação. Este bicho, com certeza, ele é uma representação de algo que você introjetou dentro de você e que de fato não te fez bem, não foi uma memória boa, né? Na filosofia, a gente vai achar escrito que a memória é a capacidade do ser humano de reter dados, né? Reter experiência, conhecimento e invocar o passado, né? Através do invocar o passado para o presente. Agora, na psicanálise, a gente já não vai trabalhar capacidade de recordação e memória como sinônimos, porque realmente, se eu perguntar para você aqui, a pergunta que eu fiz no princípio, né? Você se conhece? O quanto você se conhece? Você teria que trazer toda uma memória lá desde quando você foi criado, né? Desde os seus primeiros anos de vida, para você falar. Tô vendo aqui. E como eu sei dessa história, eu tenho uma paciente apavorada com lagarta, né, Jô? Olha, ela fugiu da terapia. Vocês estão entendendo que é uma coisa realmente muito grande? Essa questão é uma coisa muito grande. É identificar o porquê. Por que eu tenho esse medo? O que isso significa para mim? Então, quando eu sei que eu tenho um bicho que realmente ele não me mostra nenhum perigo real e eu tenho um pavor desse bicho, ei, Caetano, lindo, eu preciso saber, se eu não sei o porquê, eu ainda não me conheço inteiramente, porque eu preciso saber o porquê que esse bicho me faz tanto medo, porquê que esse bicho me dá esse pavor. Não é interessante isso? Então, eu quero colocar bem devagar aqui, porque é uma situação assim meio complicada, porque quando você está dentro de um tratamento psicanalítico, o que você vai fazer? Você vai sentar e você vai começar a falar, né? Ana Paula, Cíntia, beijo grande. Você vai começar a falar e você vai, com o tempo, se descobrindo através daquele falar seu. Fora que o psicanalista que vai estar do outro lado, ele vai estar te escutando, ele vai estar ali prestando atenção em todas as coisas. Ele vai estar prestando no jeito de você falar, no jeito de você expressar, como você
até gesticular a sua mão, tudo, ele vai estar analisando de forma bem concreta e vai te ajudar, vai te dar vai te nortear num caminho, né? Nessa live vai ser gostoso, por quê? Porque vai ser bom pra gente falar um pouco sobre a teoria mesmo, sobre o que é certas coisas dentro da psicanálise, porque eu acho que fica bem legal, porque depois, quando você estiver fazendo uma análise, você vai falar, quando ele virar para você, vai falar assim, não, isso pode ser uma pulsão, né, uma pulsão de vida, uma pulsão de morte. Você fala, ai, cara, eu sei o que é, vou identificar melhor. Porque eu penso que aquele que sabe, que tem conhecimento real das coisas, que identifica de fato o que é, ele sabe elaborar na vida dele de forma muito melhor. Eu sou da opinião que a verdade, ela de fato liberta. A verdade sobre mim, sobre a meu respeito. Mas uma criança, ela fantasia o tempo inteiro. Então, assim, vamos pensar. Todo mundo que está me ouvindo aqui agora pensa. Você, quando criança, quando você via uma imagem, quando você via uma situação, quando você estava em contato com alguma coisa, a maior parte do tempo você fantasiava, você não via aquilo com a concretude que de fato é, né? Quando você olhava, por exemplo, uma criança vai olhar para uma garrafa de água, o que cada criança vai imaginar dessa garrafa de água? Né? Tem crianças que são alucinadas com água. Ela não vai pensar em sede, não vai pensar em tomar. Muitas crianças vão pensar em piscina, água, molhar, brincar. Então, assim, como eu vou introjetando isto para dentro de mim? Como isso vai esqueci a palavra, Maria, por favor, me salva. Como isso vai sendo sedimentado dentro de mim? Como que vai sendo construído dentro de mim essas imagens, né? A mãe, por exemplo, vamos falar sobre a mãe. A sua mãe. Eu não sei qual é o contato que você tem com a sua mãe. Porque mãe é um ser sagrado, mãe é um ser maravilhoso, é óbvio, né? Mas existe uma situação super interessante, porque tem muitas pessoas que na idade adulta amam a mãe, mas de fato não dá certo com ela, naquela situação de às vezes não bater, brigar o tempo inteiro, não concordar, né? Muito, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, e a mãe às vezes fala a mesma coisa, meu filho, por quê? Por que disso? Né? Nós como adultos, é muito interessante a gente olhar a situação e pensar, gente, olhar de uma outra forma, de uma forma mais consciente, pensar, pô, minha mãe é de uma outra geração, vamos falar, tipo, se a minha mãe, ela pensa de uma forma diferente, porque ela foi criada de uma forma diferente, minha mãe tem as dores dela, minha mãe tem as frustrações. Se a gente fosse pensar por esse ângulo, a gente ia pensar, mas aí quando você vai ver, você está sendo de fato idêntica à sua mãe. Aquilo que bate muito forte em você e que bate muito forte na sua mãe, porque você, às vezes, é o que você detesta, que você introjetou dentro de você, que você criou essa imagem, algo que você continuou multiplicando e que você continuou fazendo e que você não gosta em você, mas que você copiou daquilo que você jogou para dentro da sua mãe, que foi como uma pulsão de morte, uma coisa ruim, né? Eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente fica pensando, mas falar de mãe, eu não gosto de falar mal de mãe, porque a minha mãe é o amor da minha vida. Eu sei que ela já não está mais aqui, mas ela continua vivíssima dentro da minha alma, uma pessoa assim que eu tenho um carinho, e ela foi assim, eu quero ser como ela quando eu crescer, então vai ser difícil, porque eu acredito que eu não cresço mais. Mas minha mãe, eu consegui passar ela, ela era bem menor do que eu. Então, o que acontece? O peito materno, por exemplo, quando você vai dar à criança, o peito materno, e ela foi ali, amamentou, e ela sentiu o quê? O prazer, né, o aconchego de ter a mãe por perto. Só que a mãe é externa, a mãe não é ela, a mãe é outra pessoa. Então, a mãe vai colocar o filho e tal, e quando ele sente fome novamente, ele começa a chorar, e a ausência da mãe, às vezes, vai fazer com que ele pense o quê? Meu Deus, cadê minha mãe? Ou, então, pode ter uma imagem da mãe não muito boa, né? A mãe, por exemplo, que sai para trabalhar muito cedo e que tira o filho da amamentação muito cedo, às vezes a gente nunca vai saber com que tipo de representação essa criança vai introjetar dentro dela a respeito da mãe.
Então, assim, muita coisa vai ser boa, muita coisa vai ser ruim, mas isso vai ser durante todo um histórico de vida. E durante todo o histórico de vida, você precisa começar a retomar a ideia. Eu vou trazer um pouquinho para cá, para nós mesmos, na nossa idade agora, o que é a autoimagem, o que é o autoconhecimento. Aí eu te pergunto, mais uma vez, você se conhece? Você já fez a experiência de buscar se conhecer mais, de ir atrás de informação, de análise, de correr mesmo atrás, de saber por que isso me deixa triste, por que isso me deixa feliz, por que tem certas pessoas que eu dou tão certo e tem certas pessoas que eu não dou tão certo, por que tem empregos que eu chego e acabo me adaptando tão bem e tem outros que não, por que tem relacionamentos que me fazem tão mal, por que tem pessoas que me fazem tão bem e tem outras que não. Aquela situação até de você virar e falar, olhar para uma pessoa e aquela pessoa te chama atenção. Porque senão ia ser muito doido, a gente olhar para todo mundo e ficar apaixonado com todo mundo. Não é interessante isso? Não, tem pessoas que a gente olha e fala, nossa, meu Deus, apaixonei, já tô apaixonado. Tem pessoas que você olha e fala, a sua amiga fala, cara, eu tô apaixonado, você fala, não, nada a ver. Então, assim, quem eu sou, como eu sou criada, como eu me criei, é esta ideia de estar brincando com a mente aqui. Porque, na verdade, eu fico me perguntando aí se vocês estão pensando se isso aqui que eu tô falando tem algum tipo de fundamento. Porque, tipo, parece que meio descasado, né? Tipo, não dá coisa com coisa. A mente humana é isso aí. Eu falando sobre o assunto, explicando algumas coisas e você trazendo da sua cabeça algumas coisas que vai pensar, fala, cara, é mesmo, isso acontece, você já tá, de uma certa forma, você entrou num estado de análise já, só de conversar sobre esse assunto aqui, você já entra num estado de análise, você já entra no estado de começar a se perguntar essa quantidade de coisa. Agora, uma pergunta bem interessante, porque para dar uma sintetizada melhor, o que você quer ser? O que você deseja? Como é, de fato, o sonho que você tem na sua vida a respeito da sua vida? Nossa, eu queria ser assim. Eu desejo conquistar isto. Eu desejo chegar a tal ponto. Ou tem pessoas, por exemplo, que talvez pense, não quero mais. Cansei, para mim tudo dá errado, para mim não dá certo. São perguntas que você deveria saber responder, porque é sobre você mesmo. Não seria normal você virar e falar, por que tudo dá errado para mim? A gente pergunta isso para as pessoas como se as pessoas tivessem que saber o que dá errado para mim. E, na verdade, eu deveria saber sobre mim mesma por que isso dá errado. Por que isso acontece? Por que fulano é assim e comigo não é assim? Porque nós não somos iguais. Nós somos únicos, pessoas únicas. E de onde que vem esse único? É tão sensacional isto, porque o pensamento, ele é virtual. Né? O pensamento, ele é virtual, ele vai ser sempre virtual. Não tem como você pegar um pensamento de alguém e realmente falar, eu sei o que fulano está pensando. Esquece, isso é mentira, isso é uma ilusão. É alucinação total da nossa cabeça achar que a gente vai ter o poder de pegar o pensamento de alguém e falar, não, eu sei o que fulano está pensando. Não, você não sabe o que fulano está pensando. Você não sabe por quê? Porque todo o pensamento que sai de você perpassa pela sua história. Ele vai perpassar por tudo aquilo que você introjetou dentro de você. Então, o que eu penso, nós estamos falando aqui da mesma coisa e tem uma galerinha linda me acompanhando aqui, e aí cada pessoa nessa live está pensando de uma forma diferente. Cada pessoa está pensando de uma forma, até no que eu estou falando. Eu estou tentando fazer uma explicação sem ser uma explicação, porque, na verdade, não se explica, né? Eu quero até colocar uma coisa muito interessante, porque eu estava fazendo uma análise com o meu professor lindo aí, tá? O Marcos, que aliás é uma pessoa maravilhosa. Se você tiver necessidade, é só me pedir o telefone que eu passo, porque ele é sensacional.
E depois que eu falei um monte de coisa com ele na análise, eu perguntei pra ele assim, você me entendeu? Aí ele virou pra mim com a carinha mais linda e falou, não. Aí eu falei, eu não acredito. E olha que eu sou psicanalista. Eu falei, porque na verdade a gente espera. Quando a gente senta, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a falar para as pessoas o que está acontecendo, na verdade a gente espera respostas. O tempo inteiro na nossa vida a gente espera resposta. Você lembrou, né, Marcos? É isso mesmo. Mas é verdade, não é, Marcos? A gente está sempre esperando respostas. A gente está buscando respostas. E as respostas que a gente tem que dar para a gente mesmo, sobre nós mesmos, é dentro de cada um de nós que está. A gente precisa realmente procurar isso, é dentro de cada um de nós. A autoimagem, por exemplo, ela é consequência daquilo que eu sei de mim. Quando eu fiz a chamada para a live aqui, eu falei com vocês que às vezes a gente chega perto de alguém e pergunta, a pessoa está conversando com você, ei, esse cara é o sensacional em todos os concertos de secador que existe. Aí é o Marcos falando, tá, gente? Isso mesmo, Marcos. Mas foi ótimo você ter entrado, porque na hora das perguntas aí você vem e me ajuda a responder, porque ele é sensacional. Eu tô falando, tá? Como muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, são amigas que eu amo verdadeiramente e eu não vou poder estar atendendo. Vocês querem conhecer Freud? Só um minuto. Freud, esse é o Freud, tá? Esse é Freud. Quando você precisar de Freud, é só me chamar aqui, que aqui em casa tem um Freud lindo e maravilhoso. Mas como todo mundo aqui, tem muitas pessoas que são meus amigos e eu não posso fazer esse atendimento, indico o Marcos demais da conta, uma pessoa maravilhosa. É só me chamar, eu faço a transição de contato. E olha, isso não isso não foi combinado, viu? Foi uma surpresa para mim o Marcos entrar. Uma gracinha. Ele tão ocupado, tão cheio de coisa para fazer, tá aqui comigo nesse domingo à tarde. Fiquei realmente muito feliz. Mas me perdi um pouco, perdoem, porque na verdade é mais ou menos assim, tá? Ao vivo é isso, né? Essa coisa de estar cara a cara, tem que dar muito a cara para bater. Então, vamos lá. Já que me perdi, se alguém quiser falar, Meirinha, não, continua falando que tava bom, a respeito do que eu tava falando e eu esqueci, ótimo, mas Freud é namorado de Nina, isso mesmo. A namorada dele fica aqui de olho nele, não deixa ninguém nem chegar perto de jeito nenhum. Eu é que agradeço, de verdade, Marcos. Eu quero você em todas. Nós vamos fazer uma parceria aqui, sim, da gente fazer uma live juntos, porque o cara sabe muito, tá? Muito mesmo. Então, vamos lá. Vamos colocar perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, não que eu vou dar a resposta, mas mais uma questão de tá. Maria tá aqui mexendo. Gente, por favor, me perdoe. Eu realmente não sei ainda mexer nessa coisa, mas agora nessa brincadeira de pandemia, né, onde a gente teve que ficar dentro de casa mesmo, então o negócio é aprender aquilo que você não sabe, né, e tentar interagir de alguma forma. Quando você não pode, quando você não consegue de outra forma, então vamos fazer aqui, porque tem esse gostinho, né, de pessoas. Então, assim, já podem começar realmente a interagir para a gente fazer essa coisa mais gostosa. Estou me sentindo um pouco só, sabe? Vocês estão chegando, eu estou vendo que vocês estão aí, estou super feliz, mas eu falo demais da conta. Então, eu fico pensando, nossa, eu acho que eu já estou falando demais da conta. Então, assim, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, para a gente dar uma bombada nisso aqui, eu vou realmente agradecer muito, muito mesmo, tá? Enquanto vocês vão formulando aí, tá? As perguntas, né? Eu vou falando mais um pouquinho sobre a neurociência, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre o que eu sou capaz de ver, o que eu sou capaz de conhecer, quando você vai fazendo esse tipo de pergunta para você a respeito de você mesmo. É uma coisa muito interessante saber que nós só temos condição de ver, nós só temos condição de saber e de conhecer aquilo que a gente viu, aquilo que a gente conhece. Não tem como.
Muitas das vezes, por exemplo, você vai chegar num lugar, por exemplo, em outro país e dar de cara com alguma coisa que você nunca viu. É impossível que você vá ter a condição de responder o que é. Você não sabe, você não conhece. A gente só sabe aquilo que a gente conhece. Aquilo que eu conheço é aquilo que eu introjetei dentro de mim. Aquilo que eu conheço é aquilo que eu fiz virar interno, fiz virar meu. Entendeu? Não dá pra alguém chegar perto de você e conversar com você um monte de coisa, falar com você a respeito de um monte de situações que você nunca passou por ela e você conseguir ir até a pessoa e dar uma resposta para ela daquilo que você não conhece. Acontece... Isso, boa, muito boa, Cíntia. Acontece que... Essa pergunta que Cíntia fez é uma pergunta muito, muito boa. Mas acontece que eu só vou conseguir falar bem de algo que eu conheço, viver bem algo, dar resposta de algo do que eu realmente vivi. Mas nunca vai ser idêntico, porque o que eu vivi é meu e o que você vive é seu. E aí a Cíntia perguntou assim, por que procuramos tanto a nossa aceitação? É uma pergunta muito bacana. Na verdade, seria a pergunta, será que eu estou procurando me aceitar mesmo? Ou será que eu estou procurando ser aceita pelas pessoas? Porque quando eu procuro ser aceita por mim mesmo, é uma coisa. Quando eu estou procurando ser aceita por outras pessoas, viver de acordo com aquilo que é dito, né? Por aquilo que é ditado para nós. Hoje nós vivemos numa ditadura completa de respostas imediatas, de várias coisas, moda, roupa, status social, relacionamento. A gente está sempre nesta... Por outras pessoas. Por outras pessoas. Isso é uma pergunta interessante. Eu, né, na minha... santa ignorância, peço até ajuda para o professor aí. Como eu falei com vocês do princípio da nossa infância, nós, nos primeiros 6 anos da nossa vida, nós vamos criar uma consciência do que do que pode, do que não pode, do que devo, do que não devo. E de acordo com o que eu fui criado, de acordo com como eu estou sendo criado, é a resposta que geralmente a criança fantasiosa vai tentar dar, né? Então, assim, os pais, por exemplo, que são muito severos, né? Crianças, por exemplo, que têm casas que já têm mais filhos, pessoas que têm mais filhos dentro de casa. Aí nasce o primeiro é tratado de uma forma, vem o segundo que é tratado de outra forma, porque existe realmente esse contexto. O primeiro é realmente muito mais fácil, muito mais difícil, mas muito mais fácil, porque tá sozinho. Na hora que chega o outro, não dá tempo de fazer a mesma coisa com o primeiro, na hora que chega o outro, não dá tempo. Então acontece que nós começamos a criar meios e mecanismos de sobrevivência, mecanismo de defesas para que a gente consiga chamar a atenção daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso passa durante um bom tempo na nossa vida, igual eu falei, né? Quanto tempo que dura o meu psique que está sendo formado. Durante o tempo que ele vai estar sendo formado, eu vou estar sempre procurando uma resposta para dar para aquelas pessoas na busca de atenção, na busca de carinho, na busca de ser visto, né? Então, assim, acontece muito que quando a pessoa tem essa necessidade muito grande de aceitação, por muitas vezes ela se sentiu bem... Marcos, você está muito bem. Uma necessidade de afirmação. Toda vez que ele entra, eu fico assim, tremendo. Mas você está procurando, de uma certa forma... Tá vendo a resposta dele aí? Vai pegando, porque esse cara realmente sabe, eu tô avisando. Então, assim, você está buscando ser perfeita. Você está buscando ser aceita.
você tem uma necessidade de ser amado. Então, essa falta de aceitação, ela está muito ligada à rejeição. Essa busca de ser aceito, essa busca de estar bem em todos os meios, né? Indiferente de onde, mas essa necessidade, ela está muito ligada na rejeição. E aí a gente vai pensar aqui, que tipo de rejeição? Então, eu fui rejeitado pelos meus pais, ou eu fui rejeitado... Não significa que você foi de fato rejeitado. O que significa é, você fantasiou, você introjetou para dentro de você. Não que também não tenha acontecido. Existem muitos casos de pessoas que são muito rejeitadas quando crianças. Mas esses casos, que são mais graves até, as respostas que a pessoa vai dar mais velha, é uma resposta até bem mais... doentia, infelizmente, são respostas assim mais gritantes, mas no nosso cotidiano, mais no normal, numa vida que eu falo normal, existe a mãe, por exemplo, e o pai, eles são outras pessoas, eles também têm uma história de vida, eles também têm têm os medos, têm as rejeições e tem todo um histórico na vida deles. E aí, como que a sua mãe e o seu pai vai passar isso para você? E como que você vai aceitar isso? Como você vai pensar que isso? Como você fantasiou? Como que você introjetou? Como você julgou isso para dentro de você? Então, assim, isso está muito ligado. Agora, quando você vai entrar nessa busca essa busca de conhecimento, você vai começar a identificar o porquê disso, o que está acontecendo. Isso que é mais interessante. Você precisa realmente de se dar você precisa se dar esse cuidado, sabe? De ir atrás. Como viver mais feliz sem se preocupar com o amanhã em um mundo que cada vez mais nos deixam ansiosos e tristes. Maicon, querido, eu tenho uma resposta assim... bem rápida, né? O autoconhecimento conta demais da conta, demais. Porque o mundo nos deixa ansioso e o mundo nos deixa mais triste. Mas nós precisamos saber que nós somos mais do que só... Não, tá aqui. Nós somos mais do que... eu sempre falo que o mapa não é o mundo, né? Nós somos mais do que esse mundo pode estar nos oferecendo. Até porque eu sei que você é uma pessoa que confia demais da conta em Deus, então eu sei que você tem alguém muito maior que está te dando todo esse suporte, que você confia nisso. Mas muito mais do que isso, até para que a gente consiga ter uma fé real naquilo que eu acredito, eu preciso primeiro saber dessa fé dentro de mim. Eu preciso primeiro acreditar nisto. Eu preciso conhecer isso. Eu preciso vivenciar isso. Então, assim, essa situação de estar preocupado com o amanhã, ela também, com certeza, está muito ligado numa inconstância, numa escassez, em alguma coisa que a gente vive às vezes. Até a insegurança de talvez a ausência às vezes dos pais, a ausência paterna, a ausência materna, ela causa muita insegurança em adultos inseguros. Não só isso, mas também pais que deixam os filhos muito protegidos e que não deixam os filhos enfrentarem momentos de frustração mesmo, de enfrentar a vida, lógico, dentro de um contexto de cuidado, mas eles deixam filhos também seguros. Uhum. Então, a felicidade, ela precisa realmente ser trabalhada em mim primeiro. Quando você se conhecer perfeitamente, quando você... perfeitamente é muito modo de falar, mas na busca de conhecimento, no momento que você vai se conhecendo, você vai sentindo mais segurança, você vai tendo muito mais convicção, muito mais tranquilidade de onde você coloca o pé. Por quê? Porque nós somos seres inteligentes demais da conta. Nós temos nosso inconsciente, ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos, mas nosso inconsciente somos nós. Então, assim, é muito importante essa busca de conhecimento, quem eu sou. Mas eu sou desde quando eu sou, desde quando eu fui criado. Eu não sei se ficou muito bom, mas a gente vai dando, tá? A gente pode continuar perguntando, porque enquanto eu conseguir aí, a gente vai, tá? Segundo filho, sempre guarda alguma coisa e passa anos carregando
dentro de si, né? Segundo filho sempre guarda, é fato, tá? Nós temos uma coisa que chama registro de memória RAM, registro automático, o RAM, registro automático da memória. Então, assim, tudo que você escuta, tudo que você vê, tudo que passa sobre a percepção dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos, você vai fazer esse registro, mesmo que você note ou não. Se você prestar atenção ou não. Igual agora, por exemplo, nós estamos aqui conversando e talvez tem barulhos acontecendo ao nosso redor, ou tem outras coisas que talvez a gente está vendo que a gente não está prestando atenção, porque a gente está prestando atenção aqui. Nós estamos gravando isto. Então, assim, vai sendo guardado coisa dentro de nós. Essa busca de conhecimento é uma análise diária. E melhor se ela for estruturada, se você tiver alguém, um profissional que esteja realmente do seu lado para te ajudar com isso. Então, assim, vamos guardar sempre dentro de nós. Só que a ideia da psicanálise em si é estar ressignificando isso, é estar dando nomes, é estar dando contextos diferentes para cada coisa, é ressignificar mesmo as coisas que nós estamos aqui, a busca de felicidade real, né? A Isabela está falando aqui, a Nara, né? Nara, amor da minha vida. Isabela está perguntando aqui, fale um pouco de como a pandemia está mexendo com a ansiedade das pessoas. Obrigado, meu bem. Então, a gente vê de várias formas, né? Como nós somos seres únicos. Então, assim, a pandemia, ela está mexendo com cada pessoa de uma forma diferente. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, que melhor que se tem a falar é de mim mesma, né? A pandemia, no meu caso, ela não me atrapalhou praticamente em nada, para falar toda a verdade. Eu sou uma pessoa que hoje eu adoro ficar dentro de casa, adoro ficar dentro de casa, eu adoro ficar quietinha. A vida mais sossegada hoje é um sabor maior para mim. E meus filhos são muito parecidos comigo, então ficamos os 4 em casa e tá todo mundo em casa e a gente, graças a Deus, não estamos tendo nenhum problema, né, de relacionamento, porque ficar dentro de casa o tempo inteiro com outras pessoas não é uma situação muito fácil para o cotidiano de hoje. Então, assim, aqui em casa eu falo com você que tem sido muito tranquilo e até diminuiu um pouco da minha ansiedade, para falar toda a verdade, e até comecei a iniciar esse trabalho, que está sendo um trabalho delicioso para mim, de estar trocando ideia por esse meio aqui, que era uma coisa que antigamente não tinha tempo, eu nunca, não dava para fazer, não parava para organizar a minha cabeça e pensar, pô, isso dá para fazer. Então, assim, foi uma das coisas que, uma das formas que eu arrumei para ressignificar esse tempo da pandemia, para me deixar um pouco melhor e para dar até um escabouço melhor para os meus filhos também, né? Porque a gente está trabalhando nessa ideia aqui juntos. A equipe que eu te falei, que a minha equipe é gigantesca, é eu, Pedro Henrique, meu filho de 23, Ana Clara, minha filha de 20, e Maria Eduarda, de 16. Essa é a minha top equipe, por enquanto. Então, assim, mas, Isabela, eu acredito que, assim, gente, se vocês quiserem estar também dando respostas, é uma coisa, assim, super bacana, tá? Peraí. É uma coisa super bacana também, entre nós interagir, o que vocês estão achando, né? Essa pergunta da Isabela, por exemplo, foi uma pergunta muito interessante, porque tem pessoas que estão vivendo momentos extremamente difíceis, tem pessoas que estão sofrendo. Pensa, existem casas de 2 cômodos, de 3 cômodos, casas super pequenas, com família de 8. Então, assim, existe todo um sufocamento, existe aquela sensação, por exemplo, filhos que tiveram problemas a vida inteira com os pais e que hoje talvez está tendo que ficar confinado dentro do mesmo lugar. Então, assim, estão passando por situações difíceis demais da conta. Eu não lembro, né, depois eu até deixo um filme que eu assisti, que eu achei muito, muito bom filme. Ele fala sobre uma mulher, um casal que vai para passar uma lua de mel, não sei, foi alguma coisa parecida, e lá o marido morre, mas ela estava presa.
Eu esqueci até o nome, sabe? Minha filha falou, não, mas que tipo de filme que você foi identificar? Não, mas é muito interessante, porque ele... E naquele momento onde que ela estava confinada, sem conseguir, quando ela começou a passar todo aquele sofrimento, ela começou a reviver e ela começou a ter lembranças do inconsciente. E ela começou a reviver situações. Então, assim, essa questão da pandemia, essa questão da gente estar trancado, da gente não estar podendo fazer as coisas, da gente não ter essa liberdade para fazer o que eu realmente quero, ela pode nos levar a dois caminhos, né? Mais ou muitos, mas eu digo assim, 2 caminhos mais definidos. O primeiro é realmente dar de encontro comigo mesmo, ter que me silenciar e começar a realmente escutar as minhas vozes, começar a identificar as minhas sombras e surtar. Tem muita gente. Quando eu falei no meu primeiro vídeo lá, né, que eu deixei no Instagram, eu surtei de fato. Por quê? Porque naquele momento eu dei de cara comigo mesmo. E eu não era uma pessoa que eu achava que eu era. Eu não era bonitinha do jeito que eu achava. Eu não era legal do jeito que eu achava. Eu não era a imagem que eu passava para as pessoas. A Meirinha que eu comecei a conhecer era uma Meirinha totalmente destruída. Uma Meirinha que realmente sofria muito. E que fazia de tudo para sobreviver. Eu, assim, agradeço profundamente a Deus por essa experiência, porque foi com esta experiência que eu consegui realmente começar a ser obrigada a dar passos de buscar a mim mesma. Porque a gente passa a vida inteira fugindo disso, correndo com medo de dar de cara com a nossa própria história, com o nosso próprio eu, e de repente você não sabe quanto, igual agora, por exemplo, ninguém sabia, chega um negócio desse e você às vezes tem que dar de cara com você mesmo, você não sabe lidar com isso. E assim, ser levado quase que à força a esse tipo de situação é uma coisa que eu agradeço profundamente. Não é fácil. Todo mundo foge de terapia. É uma coisa super interessante, mas as pessoas realmente fogem. Você viu a Luísa falando aí que ela fugiu só porque uma hipnose para chegar nela no medo da lagarta. Quer dizer, olha para você ver o fundo desse medo, aonde que foi. Será que esse medo, ele foi... qual foi a significação desse medo para chegar a fazer a pessoa fugir? Mas você vai passar por esse medo a vida inteira, ele vai te incomodar a vida inteira, porque ele está ali sem estar sendo ressignificado. Então é muito importante encarar e ir lá. E a outra parte da pandemia é encarar ela. Está acontecendo, não tem jeito, não dá para fazer outra coisa. Nós vamos ter que encarar o que está acontecendo. Vamos ter que ser sensatos, é lógico, é evidente. A gente precisa não só respeitar nós mesmos, mas a gente precisa respeitar os outros. Tem muitas pessoas que estão apavoradas e tem muitas pessoas que não estão nem aí. Eu acredito que ser sensato é a melhor forma de sobreviver e de ser feliz nessa terra, nessa caminhada nossa. Então, assim, eu penso que enfrentar é a melhor parte. Enfrentar a ansiedade dela, buscar meios para estar vivendo ela da melhor forma. Eu falo que ela foi muito interessante, porque eu acredito que ela está dando oportunidade da gente dar um tempo, da gente dar uma parada, da gente desacelerar e da gente ter esse contato conosco mesmo, que é tão gostoso, que é tão maravilhoso, tá? Pais que sufocam filhos na proteção os tornam inseguros. Sim. Todo sufocamento vai fazer com que a criança introjetar dentro dela algo que não vai ser benéfico para a saúde mental dessa criança. A gente precisa lidar, porque assim, os pais vão proteger, mas ela não vai conseguir proteger o filho a vida inteira. Não tem como. Né? Nós estamos vivendo no mundo externo. O mundo externo ele é amplo demais da conta para simplesmente achar que eu vou dar conta. Então você vai estar sim atrapalhando seu filho muito, quando na verdade você precisa ensinar o seu filho a ser forte, tá vencendo mesmo as dificuldades. Maria, só um minuto, gente, porque eu sou assim leiga. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Me fala na hora que acabar. Gente, estão me avisando aqui, tá vendo? Quando eu começo a falar, eu não paro, entendeu? Então, deixa eu ver. Muitas pessoas, vão lá, muitas pessoas estão tendo problemas de convivência, porque sair de casa era uma válvula. Isso é verdade. O professor Marcos aqui, tá? Psicanalista do Instituto de Psicanálise Clínica, tá? Vou continuar falando aqui para vocês terem...
Ele tá falando aqui que as pessoas, né, ficar em casa, sair de casa era uma válvula de escape. Unida com o medo de ficar doente. São duas coisas que estão casando. Eu entendo perfeitamente, eu vivi exatamente isso. Eu não ficava em casa, eu não dava conta de ficar dentro de casa. Eu saía de casa todos os santos dias, segunda a segunda eu saía, e contato com barulho mesmo, porque na verdade no final do dia, cansado de um trabalho, né, de um dia inteiro trabalhado, você deita e às vezes quando você depara com o travesseiro, né, com aquele conforto, você vai de encontro a certos pensamentos que você precisa resolver dentro de você e você tem medo. Então, na verdade, era sair de casa e às vezes o barulho, conversar com outras pessoas, viver a vida, viver outro tipo de personagem é uma forma, uma válvula de escape. Marcos, muito obrigada, viu? A Magda está falando aqui que ela louva e agradece a Deus por nos proporcionar esse momento, para que possamos ter mais intimidade com Deus e rezando e refazendo uma nova história. É isso mesmo, Magda. Tá vendo como tem várias situações que a gente pode fazer para que as coisas fiquem mais fáceis, né? Gente, eu vou ter que ficando por aqui, porque minhas assessoras aqui já falaram que eu já falei demais da conta e que só pode 1 hora, eu nem sabia. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo, assim, eu tô muito feliz, isso foi muito gratificante mesmo para mim. Uma ideia muito boa mesmo, de passar essa pandemia foi essa live. Eu acho que vocês também deveriam fazer lives, convidar a gente interagir mais, falar mais, conversar mais sobre o assunto. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês querem mais live. Se vocês quiserem que eu continue fazendo mais lives, que a gente continue tendo mais esses papos e assim, chamando convidados, tipo o meu professor querido, pra gente estar conversando, pra gente estar respondendo. Então, assim, se vocês quiserem, pode me falar aí que a gente vai marcar mais lives pra gente estar fazendo, pra gente estar conversando sobre o assunto. E assim, comentem, tá? Vai lá, comentem. Eu vou colocar essa live, vai continuar, tá? Salva. E eu vou estar passando ela pro meu canal do YouTube. Então, assim, quero que vocês vão lá, compartilhem, divulguem, porque eu acredito que juntos... Nath, beijo Nath, beijo Viviane. Eu acredito que juntos a gente pode sobreviver melhor, a gente pode ser mais feliz. Essa interação de falar desse tipo de coisa que às vezes é tão escasso e a gente fica tentando, né, achar alguém que nos dê certas respostas e até para tirar certos tipos de preconceitos e, né, de conceitos mal formulados dentro da gente sobre a nossa própria história. Pode estar certo de uma coisa, a sua história, quando você estiver realmente de frente para ela, você vai ver. Ela é linda. Ela sempre foi um caminho para você se tornar uma pessoa feliz. Ela sempre foi um caminho para você, quando tá dando tudo errado, ou quando não tá dando muito certo, é só uma resposta de... Não é por aí, é murro em ponta de faca. Mas não, existe sim uma forma maravilhosa da gente estar tranquilo, feliz. E essa interação, ela é muito boa. Ela faz muito bem pra gente. Aqui, muito obrigada. Eu tô vendo assim, um monte de gente falando que eu tô linda. Eu queria assim, muito agradecer mesmo, de verdade, tá? Rose, linda, linda, linda. Tem mais Rose aí também, viu? Eu te vi aí, viu, Rose? Minha irmã e a minha outra Rose, que também foi uma grande irmã e é ainda uma grande irmã pra mim, tá? Gente, então aqui, ó, vamos ficando por aqui, tá? Um beijo muito grande, eu tô realmente muito, muito, muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz com vocês por aí. Beijo, beijo, beijo. Agora eu tenho que desligar.